bem, turma? Sejam bem-vindos aqui para mais um bloco da nossa aula. Nós vamos seguir aqui falando a respeito, da energia hidráulica, mais especificamente da energia das marés, Então, conforme nós estávamos falando, falamos já a respeito das causas das marés e devido a essas diferentes causas, nós podemos observar aqui por esse mapa que existem várias regiões no mundo onde você tem aproveitamentos bastante interessantes para a energia das marés, tá? Então toda a região costeira, via de regra, ela tem alguma determinada região onde tem uma maior possibilidade, um maior potencial para o uso da energia maremotriz. Aqui agora nós vamos falar um pouquinho sobre os diferentes tipos de aproveitamento. Então, conforme eu disse, o aproveitamento pode ser tanto na forma vazante quanto na enchente. Lembrando que na forma vazante é quando a maré está baixando. Então, pensando lá naquela imagem do estuário lá que eu mostrei. Então, quando a maré ela sobe, ela enche aquele reservatório, aquele estuário, e aí quando ela vai baixando, quando a água vai escoando através da barragem, você tem ali a movimentação das turbinas. Na enchente seria durante o período que a maré está enchendo, tá? E também uma outra forma de aproveitamento é através do duplo aproveitamento, que a gente vai ver aqui na sequência, tá? Então, só mostrando aqui, alguns exemplos que nós temos aqui. Esse caso aqui, nessa figura A, está ilustrado o exemplo de maré vazante, ok? Então você vai ter aqui um aproveitamento de energia, justamente, na verdade aqui é um aproveitamento de maré de enchente, tá? Então nesse caso aqui de enchente, justamente no momento onde a maré está subindo, onde ela vai atingir o seu ápice, é o momento ali em que você está fazendo a geração de energia elétrica. Uma vez que ela subiu, aí depois aquela água escoa naturalmente, tá? Através da represa. Aqui um exemplo de caso de maré vazante, ou seja, quando ela está esvaziando, então você tem um enchimento da maré e aí a partir daquele momento ali você vai começar a gerar a energia durante aquele período. Então você tem toda essa região aqui da represa, que é o período que você vai ter ali da geração da energia elétrica durante essa nossa maré vazante. E aqui nesse caso da terceira figura, a gente tem um caso de maré vazante com bombeamento, tá? O que seria esse maré vazante com bombeamento? Seria você ter o enchimento do estuário através da variação natural da maré, mas aí você completar, você conseguir encher um pouco mais ainda através de um bombeamento. Esse sistema, essa seria uma forma um pouco diferente, porque para você bombear você está consumindo energia. Então, geralmente, esse tipo de aplicação ocorre em condições muito específicas, onde você quer aproveitar um pouco a mais o potencial hidráulico presente ali naquela região, tá? Então, lembrando aqui, conforme vocês viram nessa e nas figuras anteriores, o segredo para a geração da energia aqui nestes casos é justamente a diferença do nível, tá? A diferença de nível de água, a diferença entre o nível da maré e o nível do reservatório. Então é justamente essa diferença que proporciona a produção de energia. Então você consegue uma diferença de nível maior fazendo esse bombeamento. Então, embora pareça estranho, mesmo fazendo o bombeamento, você consegue depois extrair um pouco mais de energia e compensar aquela energia que foi gasta no bombeamento. E aqui a maré de duplo sentido, a usina maremotriz de duplo sentido. Então você consegue extrair potência tanto na maré enchente quanto na maré vazante. Então praticamente você dobra o período de atuação
da sua usina maremotriz, tá? Isso aí é algo muito bom, muito interessante. E você ainda pode combinar isso também com um sistema de bombeamento, né? Então você consegue ampliar ainda mais através de um sistema de bombeamento. Bom, turma, mas independente do tipo, né, de usina ser utilizada, agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a energia mecânica gerada. Então, nesse caso aqui, o processo de turbinamento de água vai ser muito similar ao processo de aproveitamento de uma usina hidrelétrica, tá? E também ao processo de aproveitamento de usinas de PCHs, tá? Então, basicamente, vai ser função da massa específica do fluido, no caso a água, vai ser função também do volume, né, represado acima das turbinas, e aí, se você fala em volume, dependendo da forma como você realiza o cálculo, você está falando em vazão também, né? Por que não? Depende da gravidade e depende da diferença de nível, que é justamente esse H aqui, a diferença entre o nível da maré e o nível d'água no reservatório ali presente. Então a ideia é sempre você ter um desnível, um H ali no caso, para você poder fazer este aproveitamento. Então aqui só fazendo uma substituição, ele substitui o volume, né, considerando o volume é igual a área vezes a altura, então você acaba fazendo algo, um cálculo, né, em função do espelho d'água, da área do espelho d'água e do h ao quadrado, da altura ali do desnível. Bom, a partir disso, então, você consegue calcular a sua potência, tá? A potência média a ser extraída. E aqui a gente insere aqui a função tal, né? Que na verdade é um intervalo de tempo t, que é o período no qual você tem aquele desnível ali da maré, tá? Então, por exemplo, ó, se você pega uma região de maré semidiurna com um TSD médio ali de 12 horas, né, e com amplitude igual a 5 metros para uma área de 15 km² de estuário, considerando essas características aqui para a massa específica, para a densidade da água e da gravidade, você vai chegar aqui numa potência média que você conseguiria extrair ali do seu sistema. Tá? Então você vai perceber que em um estuário ali relativamente não tão grande, né, 15 km², não é uma área tão grande assim, com um pequeno desnível ali de 5 metros de maré, que é uma maré assim considerável, né, mas eu digo pequeno quando comparado com a usina hidrelétrica. Você consegue ter um potencial formidável ali de energia sendo produzida. Tá? Então, nesse caso aqui, centrais de efeito simples, né, que operam em maré vazante, a energia vai ficar disponível somente durante o esvaziamento da represa, as de marés enchente somente durante o momento de maré de enchente, né? E a vazão ela vai ser sempre muito elevada através das turbinas, né? Você sempre vai ter grandes volumes de água passando através das turbinas, tá? Então, por esse motivo, geralmente, usinas maremotriz você tem característica de ter uma maior quantidade de turbinas e turbinas de menor porte. Então, é uma característica diferente quando comparado, por exemplo, com a usina hidrelétrica em rio, né, de água doce. Então, só destacando aqui, nesse exemplo aqui que eles falam aqui do rio Sven, né, Severn, aliás, você tem ali algo em torno de 8,64 gigawatts de potência instalada, porém a produção anual de energia seria da ordem de 17 terawatts-hora. Tá? E aí ele ressalta aqui que nesse exemplo em específico aqui, você tem um fator de carga mais ou menos de 22,5%, né? Ou seja, que a usina vai operar em potência máxima, apesar das 12 horas ali mais ou menos de maré, somente em potência máxima durante 5 horas, tá? Por dia. Ou 12 horas, ou 2 horas por maré, considerando que é uma maré semidiurna, tá? Então ela tem 2 marés ao dia.
Bom, pessoal, essa aqui então é o panorama que nós temos da energia das marés, tá? Eu queria agradecer vocês pela participação e aguardo vocês no próximo bloco. Até lá!